Bem, boa tarde a todos e todas. Primeiro combinado que a gente vai fazer, todo mundo de microfone desligado, para garantir que as pessoas consigam transitar, falar aqui enquanto a gente estiver com os pitches, tá? Para explicar para todo mundo, para quem não pegou a minha introdução, como vai funcionar, cada uma das pessoas que se conectaram ao clube para poder compartilhar um pouco da sua experiência com avaliação de desempenho OKRs, vai responder a uma pergunta feita por vocês em 5 minutos. Isso porque nós temos 6 pessoas hoje com a gente, cada uma vai ter 5 minutinhos aqui, e depois disso a gente abre para vocês aprofundarem nas perguntas, ou então fazer novas perguntas, selecionando quem é a pessoa que você vai querer falar. Combinado? Então, assim, por que eu tô contando isso? Porque durante as perguntas você não vai poder emendar uma outra pergunta, porque senão a gente vai perder a cadência do evento, tá? Então, não tem problema, no final a gente vai resolver tudo isso, vai dar certo. E se a gente não conseguir responder todo mundo, até porque foram 250 perguntas, então talvez a gente não consiga mesmo, eu vou pedir para que vocês entrem em contato pelo clube mesmo com as pessoas, ou ainda adicionem a todos e todas ali no seu LinkedIn, e tenho certeza que eles vão responder prontamente, tá? Fechado. Para quem não me conhece, meu nome é Laura Fontana, eu trabalho com RH faz 20 anos esse ano, meu povo, 20 anos, e dos últimos 5 eu tenho me dedicado muito a Employee Experience e agilidade no RH, e daí que surgiu o nosso clube da agilidade, né? E o clube, ele tem um propósito, uma alma, assim, que está muito conectada a transformar a vida profissional das pessoas em uma experiência incrível. Então, a forma de expandir isso para uma empresa que eu estou neste momento foi conectar a maior galera para fazer isso também dentro das suas organizações e garantir que a gente tenha perenidade desse movimento de agilidade, de experiência, de um novo mindset e tudo mais. Fechado? Para quem não faz parte ainda, a gente tem um QR Code aqui na tela para vocês entrarem para o clube. E durante o evento eu também vou mandar o link ali no chat para vocês irem se conectando, tá? Também, para quem ainda não tem o pessoal nas suas redes sociais, não tem problema, durante o evento eu vou mandar no chat também o link do LinkedIn de cada um deles, daí vocês conseguem continuar o papo pós-evento. Fechado. Hoje nós vamos receber 6 profissionais incríveis que toparam falar de avaliação de desempenho em OKRs. A gente já fez 2 conversas, uma com a própria Mônica, da OKR Matrix. Então, ela está aqui de novo com a gente. É um grande presente ter essa parceria aí com a OKR Matrix. Eu adoro muito eles, o trabalho deles. E a gente teve um outro movimento para falar de planejamento ágil de RH, também trazendo um pouco de OKRs com o Lucas, da Talento Incluir. Foi maravilhoso também esse encontro. A gente tem esses 2 eventos gravados no nosso canal no YouTube. Vou mandar também no chat, quem não tem, acesse ela depois para poder ver esse conteúdo que está de altíssimo nível, tá? Agora, nós vamos falar com alguns outros talentos também, outras pessoas incríveis, que é o Almir Segatti, figurinha carimbada no nosso Clube da Agilidade também, meu parceiraço ali na formação do RH Ágil e de Employee Experience pela troca. Nós também vamos receber a Bruna Moraes, da Grafeno Digital, o Douglas Sá, da Nimbus, o Rafael Finati, do Grupo Marista, e o Ricardo Ruppel, que é consultor. Olha só, como eu falei, a dinâmica funciona assim: uma pergunta para cada um deles e eles respondem em 5 minutos. Ao final, a gente abre para todo mundo perguntar. Combinado? Vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem aqui é para o Rafael Finati, do Grupo Marista. Rafael, muito boa tarde. Pode abrir o microfone e o coração para falar com a gente aqui. Boa A tarde. pergunta que a gente tem para você hoje é: a avaliação de desempenho pode estar atrelada ao OKRs? Manda bala aí, Rafael. Vamos embora. Bom, primeiro dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. Venho acompanhando o Clube de Agilidade já há algum tempo e acho que esse é um espaço privilegiado, né, para a gente poder compartilhar práticas e também aprendizados. Bom, sem me apresentar muito, mas só para dizer que eu estou na diretoria de Pessoas e Cultura do Grupo Marista. E o Grupo Marista
tem 12 mil colaboradores, olha para educação, saúde, mas principalmente educação básica e educação superior, né? E então, quando a gente fala nesse trabalho que a gente faz hoje na Diretoria de Pessoas e Cultura, a gente está falando uma mudança de mentalidade, assim, né? O que a gente está se propondo a fazer nessa célula que a gente trabalha, né, de agilidade, é ajudar o grupo todo, né, esses 12 mil colaboradores a entender um novo mindset, né, e a gente chama isso de jornada de evolução cultural, com vistas a uma maior agilidade. Então, respondendo à pergunta, assim, né, se a avaliação de desempenho pode ser atrelada ao OKRs, eu diria que sim e não. E talvez vocês podem discordar de mim se vocês quiserem, né, mas eu sou bastante categórico em dizer, assim, eu acho que muita gente vai dizer isso, que se a gente coloca o progresso em relação àquele resultado-chave como determinante para que você avalie o desempenho do colaborador, provavelmente você vai matar a metodologia, porque a metodologia ela pressupõe que a gente estabeleça metas ambiciosas, desafiadoras, e que muitas vezes a gente, né, naquela lógica do roof shot, né, de tiro no teto, e do moonshot, do tiro na lua, assim, muitas vezes a gente já sabe que o 100% é demais, assim, né, e que se a gente atingir 60%, 70% já vai ser um feito enorme, né. Então, na prática, se uma organização ela atrela diretamente o resultado, né, o progresso alcançado em relação àquele resultado-chave que foi estabelecido, a gente corre o risco de transformar a metodologia de OKRs num sistema de metas puro e simples, né, e ele perde bastante da força, que é justamente fazer com que as áreas e a organização alcancem resultados extraordinários. Por outro lado, uma vez que a metodologia ela está bem estabelecida, que existe uma maturidade, que há uma consolidação desse processo, né, e que os OKRs estão ali funcionando como um sistema de gestão para as áreas, para as diretorias, para os produtos, enfim, utilizar os OKRs, né, como subsídios para você avaliar o esforço que esse colaborador tem em torno daqueles focos que foram definidos, né, o impacto que ele gera a partir das suas ações, a disponibilidade, a disposição dessa pessoa de assumir aqueles desafios e de propor desafios cada vez maiores, né? Então, o gestor que avalia o desempenho do seu colaborador e leva em consideração todas essas questões que são talvez um pouco mais subjetivas, mas que se relacionam com a gestão de OKRs, aí sim, aí eu diria que a gente está falando de uma possibilidade de se atrelar à gestão de OKRs à avaliação de desempenho, né? Então, você não está dizendo que aquele colaborador que atingir os 100%, 90% do progresso do resultado-chave vai ter um mérito, uma promoção, né? Pelo contrário, né? Isso não vale nada, em tese, mas o que vale é a avaliação que o gestor faz da forma como esse colaborador lidou com o desafio que foi estabelecido para a equipe, né? De que forma ele participou dessa construção, se ele trouxe ali não só as ambições baseadas em dados, né, em parâmetros bem estabelecidos, mas também contribuiu para pensar em estratégias para alcançar aqueles resultados-chave, se ele conseguiu colaborar com as pessoas do time, não necessariamente para aquele resultado-chave que ele estava mais diretamente ligado, né? E assim ajudou o time também a alcançar os resultados. Então, existem alguns aspectos subjetivos que eu acho que importam mais na avaliação de desempenho do que o progresso do resultado-chave. Mas, respondendo a pergunta, eu acho que a gestão de OKRs ela pode ajudar esse gestor, né? Na medida em que isso está bem implementado, a enxergar como é que esse colaborador se relaciona com a área, com os outros, com os problemas e desafios. Isso pode ser muito importante para a avaliação de desempenho. Perfeito, muito obrigada mesmo. Para quem tiver dúvida sobre esse ponto, já vai escrevendo no chat para memorizar aí, para não perder o fio da meada, tá? Para a gente garantir.
E agora a gente tem uma dúvida para a Mônica. Mônica, seja muito bem-vinda de volta. Estou muito contente de trabalhar contigo de novo. Mas vem cá, por onde começar e como manter os OKRs e a avaliação de desempenho tudo junto, assim? Como que funciona essa coisa toda? Fórmula mágica, né? Mas primeiro, Laura, obrigada. Pessoal, uma delícia aqui compartilhar, né? Para quem não me conhece ainda, hoje eu estou como consultora implementando o OKRs, a gente implementa o processo, mas também já sentei na cadeira de RH, Laura, você é 20 de nada, né? Eu sou 30 anos de RH, então, enfim, eu vou compartilhar aqui um pouquinho da experiência que a gente tem visto hoje, né, nas implementações que a gente faz. Por onde começar? Eu diria que fazendo o OKR do que você quer implementar. Respondendo a primeira pergunta, né? A gente quer trabalhar com o OKR, então por que não aplicar o OKR também quando a gente vai implementar um processo desse? Então, qual é o nosso objetivo? O que a gente quer alcançar? Por onde a gente vai ver se a gente está entregando valor com aquela implementação de OKR? Depois o OKR, acho que foi ótimo ter o Rafael antes, que ele preparou toda uma base, né, Rafael? A gente já conversou bastante sobre isso, mas é que o OKR, hoje, a gente percebe que ele está sendo meio que utilizado para tudo, né? Enquanto, na verdade, você pode sim utilizar os princípios ágeis, seja numa avaliação de desempenho, numa liderança de pessoas, mas o OKR, na sua essência, ele foi feito para alavancar a transformação, né? Para endereçar as maiores questões estratégicas da empresa. Então, se vocês me perguntassem por onde começar, a gente começaria por aí, que é naquilo que realmente importa, que está fazendo a diferença. E com grupos pequenos. Por quê? Porque o conceito é muito novo, o referencial é muito novo para todo mundo, né? Eu já tive também a minha primeira vez e foi difícil. Então, assim, começar com um grupo pequeno, para quê? Para que vocês aí do lado das empresas entendam como aplicar o conceito e depois aonde isso vai ser melhor aplicável. Se vocês vão querer continuar aplicando só na questão direcionado para a estratégia, se vocês querem entrar em outras esferas. Então, hoje eu vejo que a maior dor do RH é que ele, né, vem a nomenclatura, o OKR, mas para endereçar muitas questões diferentes. Então, é a remuneração, é a avaliação de desempenho, é a liderança, né? A gente viu até pelas perguntas em quantas esferas estão sendo utilizadas. Então, voltando lá no começo, acho que quando a gente fala qual é o objetivo, tem claro lá quais são as métricas de sucesso, a gente tem um bom caminho de implantação, porque a gente vai conseguir entregar valor e ver como aplicar isso. Porque, num segundo momento, é muito importante não usar técnica pela técnica, né? Mas conectar com a cultura da empresa. Então, se a cultura tem uma linguagem de meta fortíssima, o OKR, né, tem um outro conceito. Então, nem a Google utiliza o OKR em todas as áreas, o OKR não é para todos. Agora, se quer utilizar, de novo, né, ciclos mais curtos, um acompanhamento contínuo, que eu diria que para o RH isso é muito mais o que eles chamam de Continuous Performance Management, que é a gestão contínua de performance, do que o OKR, que vale a pena dar uma procurada, tá? E aí, como manter? O segredo está nos rituais, né? Então, manter a cadência, fazer as reuniões de check-in, que é dentro dessas reuniões de check-in que eu brinco que é onde a magia acontece. É onde a gente traz foco em resultado, é onde a gente traz simplicidade, acompanhamento, enfim. Então, essa questão de começar a implementar essa cultura, né, ágil, ela é muito importante para manter. Aí eu quero fazer sentido, porque pode ser que uma vez ele também não mais faça, né? Assim como outros métodos também de gestão. Então, seria por aí o resumo. Fechadíssimo, muito obrigada, sucesso. Eu vou passar então a palavra para o Douglas. Douglas, você está por aí? Boa tarde a todos e a Boa todas. tarde. Boa tarde, Laura. Olha Prazer só, participar aqui. muito contente também pela sua presença. A gente tem uma dúvida para você, que é quais foram as dificuldades na implantação? Quando você implantou, o que você sentiu assim de dificuldade? As dificuldades elas vão estar muito estabelecidas, muito atreladas
ao tamanho da empresa, ao segmento, enfim. Como eu já tive em 2 cenários, um cenário de empresa muito grande, com 40 mil funcionários, e a gente implementou, e nos 2 últimos anos eu tenho me dedicado um pouco mais às startups, à área de pessoas dentro de startup, então é um outro cenário, né? Então hoje eu vejo que em startup particularmente, a gente encontra uma grande dificuldade se não tiver alinhada com a alta direção. É a primeira coisa. Se você for implementar a avaliação de desempenho, tem que alinhar isso com o CEO, com a alta direção, para que isso possa ter o apoio, ser meio que top-down, nesse caso, para que funcione junto às lideranças, né? Uma outra coisa é achar que os líderes, eles conhecem, por mais expertise que eles tenham, achar que eles conhecem o processo e eles sabem como avaliar, eles sabem como dar esse feedback, né? Então, esse foi algo que eu percebi muito, principalmente em startup. Então, é preciso tomar esse cuidado e partir de um material de apoio, treinamento para essa turma, né? Para que eles possam fazer a avaliação da maneira que é para se fazer, né? Livre aí de qualquer relação de vínculo que tenham, porque é comum isso também nas startups, né? O material e divulgação, né, desse processo, porque é importante em uma empresa que você nunca fizeram nada e você acaba estabelecendo, seja avaliação de desempenho ou OKR, é importante ter um processo de divulgação, preparatizer, enfim, para que isso seja esclarecido para toda a equipe, porque fica algo apreensivo. Quando você não tem nada, aí você acaba implementando uma avaliação de desempenho, o pessoal acha que você está fazendo isso para ver a performance, para mandar embora, e aí acaba fazendo com que crie um clima um pouco mais tenso dentro da empresa. Então, esse trabalho prévio é muito importante. E não ter isso é um grande erro, né? Escolher bem qual vai ser o período de aplicação dessa avaliação, porque tem alguns períodos críticos dentro do ano que o pessoal acaba tirando mais férias, liderança tira férias, equipe tira férias, então tomar cuidado com o período em que vai ser aplicada a avaliação. Nós acabamos, até um exemplo que eu trago do ano passado, a gente acabou meio que comendo bola e ficou a avaliação para o final do ano. Então, isso gerou um problema nas devolutivas, nos feedbacks, porque a galera começou a tirar férias, né? Então, é muito importante. Esse ano a gente já estabeleceu um outro prazo, né? Então, a aplicação vai ser feita em outro prazo para justamente a gente não encontrar esse problema. E nos OKRs, eu acredito que uma dificuldade que encontra, o problema que vai encontrar é se não tiver disciplina para fazer as reuniões de acompanhamento, né? Os check-ins, isso acaba fazendo com que o pessoal disperse e deixe de acompanhar e olhar para os OKRs, né? Um cuidado muito grande na descrição, tomar cuidado para não confundir o que é objetivo com o que é KR, não ter uma porrada de objetivo, fazer um monte de KR, que daí o pessoal vai se atrapalhar, o pessoal vai se enrolar. Então, esse cuidado tem que ter, né? E deixar sempre poucos KRs e tomar muito cuidado. A Mônica falou muito bem, né? Às vezes não é para toda empresa. E quando você vai começar, que você começa do zero, às vezes ir por partes é importante. Você vai para a área mais crítica e começa dali, vai estudando e vai praticando, e isso vai fazer com que o processo se torne mais fácil, mais prático. E antes disso, é importante também treinar os gestores, principalmente os gestores, fazer um treinamento sobre os OKRs, o porquê, por que a gente está implantando. E a gente teve essa dificuldade ano passado na Nimbus, foi o primeiro ano que a gente fez. Então, esses foram os problemas que eu identifiquei, principalmente na disciplina, no acompanhamento. Porque se você não for lá e pegar e puxar, eles acabam não fazendo, esquecendo. Então, você tem que ter períodos que vão também de encontro com sigam a cultura da sua empresa, né? Aqui a gente fazia quinzenal
alguns encontros por times e trimestral acompanhamento com todos, né? Então, mas é importante sempre ficar em cima e ter essa disciplina. Eu acho que é isso, mais ou menos, alguns pontos comuns que a gente tem. Obrigado, gente. Imagina, perfeito, então. E agora a gente recebe a Bruna Moraes, da Grafena Digital. Bruna, o Douglas já falou para a gente um pouquinho a importância de fazer esse trabalho com a liderança e tudo mais, mas conta para a gente, o que você tem de experiência para poder trabalhar especialmente com aqueles que são mais resistentes? Boa noite, boa tarde, né? Boa noite, não sei. Bom, não vou falar o tempo que eu tenho de experiência aqui, me senti uma criança, né? Comparada com vocês. Tenho por volta aí de uns 8 anos. Basicamente complementando um pouquinho, porque meio que todo mundo já falou bastante, mas assim, já vi ambientes, por exemplo, em que a implementação acabou morrendo, não teve sucesso realmente, porque é o mesmo esquema de cultura e você vai mexer na cultura, querendo ou não. Lidando com uma mudança dessa forma, né? Então, a maturidade da gestão influencia muito nesses aspectos, justamente porque às vezes, muda muitas vezes o modelo ali de trabalho e as pessoas entendem, estamos cobrando, vai mudar a forma de avaliação, muda, mas isso não precisa ser necessariamente visto de uma forma ruim. A parte de treinamento, aqui, por exemplo, na Grafena, a gente implementou uma área de treinamento muito focada também no desenvolvimento de gestores, porque hoje a gente tem tido gestores cada vez mais jovens, né, e que quando a gente fala ali de senioridade de tecnologia e outros aspectos, podem ser sêniores, mas em termos de experiência e em gestão de pessoas, a gente acaba precisando evoluir essas pessoas numa régua um pouco mais alta, né, e num tempo muito mais apertado. Então, muda muito o mindset. E ter que mudar essa mentalidade e, ao mesmo tempo, trazer segurança, né? Porque a gente percebe muito sobre isso, de a pessoa, de repente, olha, vamos mudar, vamos reavaliar aqui. A gente já reparou também muitos pontos aí, eu, pelo menos, no decorrer de carreira, onde o gestor fica com alguma coisa de que ele precisa trabalhar isso de forma individual, e, na verdade, é bem o contrário, é para ser o time e não para ser individual. Então, esse treinamento, a clareza e transparência das informações precisam ser passadas muito fluir, né, de forma muito mais prática ali com o gestor, para que ele se sinta confortável, porque se ele não faz isso, se ele não sente isso, consequentemente, os liderados dele também não vão ter clareza e também não vão ter firmeza, né? Muitas vezes acabam olhando o mercado, outras coisas, por acharem que vão ser avaliados de alguma outra forma. Então, a gente tem, pelo menos aqui na Grafena, a gente está nesse processo ainda de implementação. Infelizmente, já estive em outras organizações que não tivemos sucesso por falta de maturidade, e não estou falando só de falta de tempo de experiência, tá? Estou falando até gestores mais antigos que, de repente, já tinham um jeito ali de trabalhar, ou trabalhavam muitos anos numa empresa também, que se sentem muitas vezes inseguros por falta de informação, ou porque a informação chega truncada ali neles. E aí a gente do time de Gente Cultura tem uma responsabilidade muito forte nisso, né? De trabalhar com essa transparência e passando informações para mudar. Olha, nós vamos trabalhar dessa forma, mas quais são os benefícios de trabalhar dessa forma também, né? E porque alguém falou aqui muito atrelada à estratégia da empresa, mostrando os pontos mais amplos, as pessoas começam a entender que aquilo, por exemplo, não é algo que estão perseguindo ela, ou que estamos olhando só para aquela área, ou que é algum modo ali de rastrear o trabalho da pessoa. E aí tem os dois pontos, né? Tanto o gestor que acaba olhando com bons olhos e passa muito bem aquilo, mas também, infelizmente, a gente já chegou ao ponto de ter que fazer algum desligamento, porque o gestor não se adaptou a esse modelo novo de trabalhar e, consequentemente, o time não alcançou as metas. E, de novo, enquanto time, né? Acabou gerando até o contrário. Gerou uma rivalidade ali dentro do time, porque as pessoas achavam que se elas não fizessem as entregas ali da forma que queria ser implementado, acabaria gerando demissão ou redução, por exemplo, de bonificação e outros pontos. Perfeito, então. Nota 1000. Muito obrigada, Bruna. Obrigada mesmo. Eu vou aqui chamar, então, para o nosso destaque, Almir Segatti. Grande Almir.
As pessoas aqui colocaram a pergunta e eu trouxe para você. A pergunta é: como lidar com a tendência de algumas pessoas de sempre avaliar bem os coleguinhas? Quais as dicas de estruturar o processo para que reflita a realidade? Almir, a voz é toda sua. Beleza, Laura, obrigado. Mantém um pouco na tela aí, por favor, não precisa tirar, não. Tá bom. É uma pergunta longa, ela tem várias partes, Tá né? bom. É uma pergunta longa. E ela está conectada com o que o Rafael puxou lá do OKR. Eu coloquei a frase do... Até escrevi errado no começo, me empolguei, fiquei tão emocionado que eu escrevi errado. Eu tive que reescrever, que a frase é do Simon Sinek. E o Rafael super trouxe isso, né? O resultado, para a gente é uma realidade aqui na CTC. O resultado é o termômetro que mostra se estamos indo bem. A gente não coloca o resultado como a meta a ser alcançada, que senão vira o sistema de meta. Mas ele é como se fosse olhar para o painel do carro. Quando você está na viagem, né? Você vê combustível, você vê o odômetro, quanto falta o Waze, né? Quanto falta para terminar o ETA, né? Quanto falta para terminar a viagem. Então, o termômetro se mostra se estamos indo bem nessa viagem, nessa jornada. E o resultado-chave, enquanto OKR, ele é atrelado ao objetivo da equipe, que tem lá seu propósito, sua missão, e eles perseguem isso como o objetivo, a meta da viagem, né? Tem que chegar lá. E eles olham para isso como um termômetro. Aí, como que isso convive com o PDI? Como é que a gente linka e convive com o PDI? São mundos diferentes, mas existe uma consciência que é sempre reforçada e já faz parte do time. Isso, eu estou falando das equipes por onde eu passei, que a gente cuida aqui dentro. Já são equipes que estão juntas há mais de 2 anos, então deu tempo de criar essa consciência, porque leva tempo. Qual é essa consciência? É a consciência de que o desenvolvimento pessoal, dentro lá do seu PDI, como pessoa, como profissional, impacta nos resultados. E o resultado a gente olha para saber se estamos indo bem. Você cria essa consciência. E aí o PDI, né? E agora essa pergunta tem a ver com o PDI, então estamos nele. E ela tem várias partes. Então vamos lá. Como lidar com a tendência que algumas pessoas têm de sempre avaliar bem os outros? Essa é a primeira parte. Essa tendência. Essa tendência nem sempre é a mesma. Não existe só essa tendência. Tem 2 lados. Primeiro, eu sempre avalio bem os coleguinhas para me dar bem com eles, porque eu tenho algo, uma moeda de troca política envolvida. Ou pior, a pessoa sempre ela se avalia bem, ela sempre se acha melhor do que o que ela é. E existem alguns casos daquelas pessoas que sempre se acham pior do que elas são, não, de onde elas estão, de como elas estão. Então existe toda essa desregulagem no sistema, digamos assim. E a gente também tem a consciência de que o ser humano não é uma boa figura para avaliar outro ser humano. Não é a melhor forma. Mas nós ainda não temos uma forma melhor do que o ser humano para fazer essa avaliação. Porque se a gente não tiver uma avaliação sistemática e deixar simplesmente as coisas acontecerem, os fatos vão tomar a decisão pela gente. Vai acontecer uma coisa terrível, e a coisa terrível vai ser desembocada no desligamento de alguém, ou na não promoção de alguém, ou na promoção de alguém inadequado. Vai acontecer coisas piores. Então, não é o melhor. E como a gente minimizou isso? Vamos lá, a segunda parte. Dicas de como estruturar esse processo. Resumindo, porque o meu tempo está esgotando aqui. Não é uma pessoa só que faz isso. E não é em uma única rodada que se faz isso. Então a gente tem um ciclo que vale para todo mundo. O que é interessante, porque se você der prazo para cada um fazer o processo, cada um vai ter um prazo diferente. Então, assim como os sprints são alinhados para todos os times, assim, ó, o sprint começa e termina para todos os times no mesmo dia. O que muda é o escopo, o que muda é o que vai dentro, o que muda é a velocidade de cada time. Então, todo mundo, é como se todo mundo tivesse no mesmo ritmo. Então, o PDI também, o ciclo dele começa e termina no mesmo dia para todo mundo. É um ciclo ritmado para todos. Então, eu não posso falar, eu não tenho prazo por causa da minha realidade aqui da minha área. É o mesmo prazo do outro que tem uma outra realidade. Temos que nos adequar. Segundo, existe uma estrutura do tipo coach. Então, a gente chama de coach e coachee, né? O coach, ele gerencia, ele cuida de até 4, 5 coaches. E todo coachee tem um coach. E o coach tem o seu coach também. O coach também é coachee para alguém, até chegar no presidente. Nós não temos muitos níveis também, não foi tão difícil fazer isso. O processo começa com o coachee fazendo uma autoavaliação. Nós temos uma avaliação que olha para o job description resumido, né? Não olha inteiro, olha
Mas, assim, o que é importante para se atingir os resultados, o que é importante para o desenvolvimento de cada um, para a felicidade de cada um e a felicidade dos times, foi feita essa eleição, digamos assim, no mapa de competências, bem resumidinho. O coach faz uma autoavaliação, aí ele apresenta para o coach dele, o coach vai falar, poxa, sua autoavaliação está realista. Ou, nossa, sua autoavaliação tem uns pontos a observar. Porque o coach já pode observar que está subestimado, superestimado. Ou ele pode ter uma tendência a avaliar bem a pessoa, então ele coloca questionamentos. Então a gente parte da autoavaliação, o coach faz um primeiro filtro. O coach precisa ter certeza que os pares estão concordando. Então o coach faz uma pesquisa com os pares dos pontos onde são distoantes, assim. Então ele vai nos colegas, no cliente, cliente interno ou cliente externo daquela pessoa e faz uma pesquisa. Pô, você concorda com isso? Concorda com aquilo? Essa performance aqui, como é que tá? Olha, esses pontos, e tudo baseado em realidade, fatos e dados. A própria pessoa na autoavaliação, ela pode não conseguir fazer isso na primeira versão, mas no retorno ela vai ter que colocar para cada item, que são lá uns 10, 15 itens, que varia dependendo do perfil, vai ter que colocar as evidências. Se eu estou falando que eu estou indo bem na produtividade, por que eu estou indo bem? Eu vou ter que colocar uma pequena evidência ali que garante que não é meu blá, não é um papo de vendedor isso, está baseado na realidade. E é papel do coach garantir que aquilo esteja dentro da realidade, validando com os pares e depois apresentando para o gestor. E o gestor é quem acompanha na área, sabe do que acontece. Então, se tiver alguma coisa errada na avaliação do tipo superestimada ou subestimada, ou o coleguinha estiver dando aquela facilitada, o gestor vai pegar, porque é um consenso. A avaliação fecha por consenso. E existe uma BP fazendo o papel de árbitro. A BP é quem monta as agendas, cobra o ciclo. Olha, vocês estão rodando, vocês não estão rodando e apresenta para a diretoria. O pessoal aqui não está rodando. Ou esse pessoal aqui está atrasado, o pessoal tem que correr. Ó, aqui tem um nível de fidelidade bom, a confiança está boa. Olha, aqui já não está tão bom. E ela reporta isso e todo mundo se ajusta. Então é assim, jogando como um time em consenso, que a gente tenta tirar todas essas arestas de não ser muito legal as pessoas avaliar as pessoas. Então, no fundo, a gente quer que cada um se autodesenvolva e consiga fazer isso com o apoio dos seus colegas e não com a facilitação política dos seus colegas. Perfeito, nota 1000. Agora vamos para o Ricardo. Ricardo, muito boa noite. A gente tem uma pergunta aqui para você que é especial para a gente fechar com chave de ouro as perguntas prontas, que depois vem a dos participantes, né? Quais são os resultados que você obteve quando você implantou OKRs? Legal, obrigado, Laura. Prazer todo mundo aí, boa noite para todos. Muito legal essa troca aí de conhecimento e experiência entre todos nós. Contar um pouco para vocês que eu sou um ex-fundador de startup e de 2018 a 2021 eu não só implementei, como coordenei todo o processo de OKRs na minha startup, que era a BRG Educacional. Era uma empresa super pequena, então há de se pontuar esse fato. Mas eu vou começar trazendo alguns resultados que eu considero mais perceptíveis e mais relevantes do ponto de vista da implementação das OKRs, para depois contar um pouquinho sobre alguns percalços e desafios que a gente passou e que talvez seja bastante comum em todo mundo que implementa essa metodologia. De 2018 a 2021, quando eu olho especificamente para a receita, por exemplo, ou headcount, a gente mais que dobrou, a gente teve um crescimento de 150% de receita nesses 4 anos, utilizando as OKRs. A gente mais que dobrou o time, isso com EBITDA positivo. Mas, obviamente, não dá para trazer esses resultados exclusivamente como mérito da metodologia. Agora, algumas coisas um pouco mais subjetivas, não tão quantificáveis, mas que são muito importantes das OKRs. A primeira é que eu via os departamentos muito mais engajados como um time único de fato. Então, a partir do momento que a gente cria um planejamento da empresa, da organização, anual, e os departamentos criam as OKRs para fazer com que as OKRs organizacionais sejam atingidas, as pessoas passam a trabalhar mais em conjunto.
Então, aquelas rixas que existem, e aí algumas pessoas talvez se identifiquem aqui, entre marketing e financeiro, do tipo, eu preciso de verba para mídia, para investir aqui, adquirir cliente, mas o financeiro não tem disponibilidade, precisa fazer um recorte, estabelecer a prioridade, ou a rixa que existe entre desenvolvimento e customer success, né? O cara que está na ponta, conversando com o cliente, vendo as necessidades, traz para o desenvolvimento, mas, o desenvolvimento já está com o backlog cheio, não tem o que fazer, ou rixa entre CS e vendas, o cara traz um cliente novo, mas não é exatamente o perfil de cliente que o CS gostaria de trabalhar, porque vai trazer mais trabalho, vai gerar mais esforço, menos impacto. Então, todo esse tipo de coisa é minimizado com a utilização das OKRs, porque está todo mundo olhando em conjunto para o que a organização quer atingir naquele período específico. Então, acho que esse foi talvez um dos ganhos mais significativos e perceptíveis que eu observei utilizando a metodologia. Uma outra coisa é quando a gente olha especificamente para aquela matriz que o Spotify difundiu muito entre autonomia e alinhamento, quando estava trabalhando os squads, é que as OKRs fazem com que seja muito mais evidente qual é o alinhamento que se espera. Ou seja, onde que a gente quer chegar como empresa, como departamento, e trazer autonomia para que as equipes realmente descubram o como. Né, por meio dos rituais, dos acompanhamentos, dos check-ins. A gente pode conciliar o OKR com Scrum ou com Kanban para facilitar o dia a dia e as pessoas tenham uma visualização mais cristalina do que está acontecendo. Então, acho que esses são benefícios super importantes que a gente conseguiu perceber e foram mérito da metodologia. Agora, eu acho importante ressaltar também que no primeiro ano, em 2018, quando a gente trouxe as OKRs, no primeiro trimestre, a gente bateu 93% das metas. E falou, cara, essa metodologia é incrível, né? Isso aqui vai fazer a nossa empresa voar. No segundo trimestre, era o dia 60 do trimestre, a gente estava batendo 27% das metas e as pessoas estavam arrancando os cabelos, dizendo, joga fora esse negócio porque não serve para a gente. Então, assim, acho que é importante entender, algumas pessoas já trouxeram isso nas falas antes, de que é um processo de aprendizado, é importante começar com grupos menores para entender o real impacto, explicar com muita clareza o porquê aquela metodologia está sendo implementada, porque vai gerar desafios, isso é fato. Existem, embora ela seja simples, ela consiga resumir de uma maneira muito pragmática, como criar objetivos e mensurar resultados, ela tem os seus desafios, ambiguidades na hora de criar objetivos, resultados-chave, para que as coisas realmente converjam para o mesmo caminho. Então, com o passar do tempo, com o passar dos anos, as pessoas passaram a ter alguns macetes de como utilizar a metodologia e garantir que aquilo não fosse mais um fardo para o dia a dia. Particularmente, eu não sou favorável, não sou muito fã da aplicação de OKRs individuais, e aí atrelando um pouco ao tema aí de cruzar com a avaliação de desempenho, como o Rafael disse na primeira fala, eu acho que ela pode sim ser utilizada com um olhar crítico e humano para não utilizar exclusivamente a OKR como algo de desempenho, porque quando a gente trabalha com OKRs individuais, de certa forma a gente está estimulando competitividade, né, entre as pessoas, e muitas vezes ela passa a trabalhar exclusivamente para o objetivo dela, sem olhar para o objetivo do departamento e da organização. E, por fim, para finalizar aqui minha fala, eu acho que é importante se atentar, para quem trabalha com RH, a disseminar isso para as lideranças, porque são elas que vão, de fato, implementar isso no dia a dia. Então, não adianta você ter um RH maravilhoso, um processo 100% redondo, mas que as lideranças não acreditam e não aplicam no dia a dia. E garantir que as OKRs não virem um processo chato, uma coisa burocrática, que foi o que aconteceu comigo no meu 4º ano, em que as pessoas diziam assim, putz, mais um trimestre a gente vai ter que parar para fazer as OKRs. Ela tem que traduzir a missão, a visão da empresa, aonde ela quer chegar e por que ela está fazendo aquilo que ela faz. Eu sinto que numa experiência minha do último ano, a OKR representava talvez o crescimento da empresa, olhando para faturamento, para EBITDA, para runway,
e isso não engaja as pessoas, e a OKR precisa engajar as pessoas. Então, eu acho que a última dica que eu deixo é: olhem para a missão, para a cultura da organização de vocês, para onde vocês querem chegar, e façam com que a OKR simplesmente seja uma ferramenta que viabilize tudo isso que vocês querem construir, e por que vocês estão construindo. Espero que alguma coisa aí possa contribuir de alguma forma, e obrigado pelo espaço, pessoal. Perfeito, foi ótimo, muito obrigada, Ricardo. Eu vou aqui só puxar a tela rapidinho. Gente, antes da gente abrir para perguntas, eu vou compartilhar aqui a minha tela para explicar como que vai funcionar a dinâmica, tá? Tem um recurso aqui no Teams chamado levantar a mão. Lá no topo, assim, tem uma mãozinha assim para cima e tá escrito levantar. Clica lá, se você tiver alguma dúvida para aprofundar com algum dos nossos participantes dessa roda de conversa. A gente vai por ordem de pessoas que levantaram a mão, do primeiro para o último, tá bom? Quem ainda não faz parte do Clube da Agilidade, fica o convite, tá na tela, só pegar o celular, apontar, ou ainda verificar no chat para o link de acesso. Alguém perguntou sobre o certificado. Eu achei super divertida a pergunta, mas infelizmente ainda não chegamos lá, mas vamos chegar. Vou organizar direitinho, a gente vai chegar nesse nível. A gente não tem o certificado por enquanto, tá? Mas em breve. Enfim, gente, então eu vou abrir aqui para as perguntas, vamos ver se alguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão? Ué, meu povo? Cadê vocês? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Tinha 250 perguntas, gente, vocês devem ter perguntas aí. Vamos lá. Tem uma pergunta ali no chat, Laura, da Fechou. Cristina. Cristina, então, sou da área de educação e não conheço esta metodologia. Onde posso encontrá-la? Quais são as recomendações de vocês, gente? Eu tenho um guia aqui de OKR que a gente usa quando a gente faz onboarding. Eu vou compartilhar com todos vocês aqui. É um guia que nós criamos, na verdade, usamos a partir da nossa experiência de outras companhias e talvez possa ser útil. Mas tem muitas outras fontes também e excelentes cursos de OKR que podem ser recomendados aí no mercado. E aí, gente? Bom, Miriam, eu também vou compartilhar um e-book para vocês também, que eu acho que pode apoiar bastante com passo a passo de implantação. E como a Almir falou, tem muita coisa interessante na internet, gratuita, né? Acho que entender aí, acho que hoje foi muito bacana o bate-papo, porque as referências foram muito parecidas. Se vocês olharem, né, a gente teve um discurso muito parecido. Então, eu acho que ouvir essas pessoas que trabalham o conceito desse jeito já está num ótimo caminho para começar. Precisando também pode me acionar, sem problema nenhum. Super. E aí, gente, tem alguém que gosta muito de algum livro ou de algum curso queira falar também? Aproveitem o momento. Eu deixei só um link aí do blog do Felipe Castro, que acho que tem um resumo bem legal para quem está conhecendo a metodologia agora. Fica a indicação aí, caso tenha um tempinho para ler. Perfeito, Natamiro. Fechou. Então, beleza, gente. Vocês têm mais alguma dúvida, algum ponto? Só quero agradecer a ajuda de vocês, que eu venho de uma outra área da educação, e bem na hora que vocês estavam falando, respondendo minha pergunta, eu caí. Eu perdi um pedacinho, mas deu para pegar a essência da coisa. Obrigada, gente. Imagina, tá tudo certo. Então, tá bom. Gente, o negócio é o seguinte, eu compartilhei com vocês no chat, então, os links do LinkedIn do pessoal. São pessoas realmente que já estão trabalhando com a metodologia há algum tempo, que manjam muito, são do universo da agilidade, da RH, da gestão de pessoas. Então, assim, sigam eles e mantenham esse contato. Esse encontro surgiu de uma necessidade do grupo, não foi uma ideia que me veio à cabeça, opa, vamos encontrar. Então, eu também tenho que agradecer a cada um de vocês que pediram e que estão fazendo parte, que ficaram até o final. Espero que vocês tenham curtido.
Por favor, quem ainda está presente, coloca aí no chat. De 0 a 10, qual que é a nota que você dá? Joga a nota no chat sem pensar, assim, olha, 8, 9, 10. Estou colocando notas altas, né, gente? Mas, coloca a nota aí e a gente vai encerrando, então, por hoje. Queria agradecer a cada um de vocês, Douglas, Mônica, Bruna, Rafael, Almir, Ricardo. Obrigada pelo tempo de vocês, que eu sei que é muito precioso. Um grande abraço e espero que a gente continue com essa parceria no Clube da Agilidade. Oi! Só para te avisar que... Não, é que a Daiane levantou a mão. Ai, desculpa, Acho que você a não louca. viu. Não vi mesmo. Daiane, manda bala. Imagina, Laura. Uma perguntinha aí de saideira, tá? Bom. Queria saber se algum dos convidados aí, né, que ministraram aí esse bate-papo conosco, né, se eles já tiveram experiência de implantação de avaliação de desempenho em indústria, com pessoas que são chão de fábrica mesmo, né? Porque a gente está pretendendo aqui usar plataformas, né, online e tudo mais. Só que o nosso pessoal não tem muita aptidão com isso, né? Então, se vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido, como vocês lidaram com isso, né? Ou se conhece alguém que teve alguma experiência nesse sentido, né? Como é que a gente faz, né, para esse pessoal que não tem muita aptidão com plataformas aí, né, que eles vão ter que começar a utilizar, né? Eu já tive um cenário parecido, não indústria, mas é chão de loja, né? Pode ser um pouco similar na medida em que o pessoal não tem acesso para poder responder à pesquisa, à avaliação, e também não tem muito conhecimento para poder fazer. Então, algumas maneiras de fazer isso é com cartilha, treinamento, e também pode para que respondam por meio de totem, distribuir totens na operação com o computador, tal, para que eles possam responder, ou usar tablet, que também é uma outra forma que dá para fazer com que o pessoal responda sem ter que sair muito da operação ou ter que se deslocar muito dentro da empresa. Uma experiência que eu tive aqui com o chão de fábrica, parte da empresa era tecnologia, a maior parte, né, acabou migrando para tecnologia, mas ela sempre teve o pé porque ela começou ali em fábrica mesmo, e uma das questões era realmente treinamento, e a gente deixava computadores disponíveis ali no decorrer do dia, mas eles também começaram a ter cursos básicos, porque é exatamente isso, essas pessoas geralmente não têm contato com tecnologia muitas vezes, né? E às vezes estão muito tempo ali na fábrica, às vezes não tem nenhum celular que se importa aí se tem ou não tem internet ou coisas do tipo, porque não estão conectados. Além de tudo isso aqui que foi citado, né, pelo Douglas, a gente deixava esses computadores ali na operação disponíveis também, para que eles pudessem, e aí eles poderiam chamar alguém ou que fosse supervisor e tivesse habilitado com treinamento, né, ou alguém do próprio RH, porque sempre tinha alguém do RH dentro da fábrica. Muito obrigada, gente. E só para completar, a experiência que eu tive com a Toyota, com a Johnson & Johnson e depois com a Assa Abloy, são empresas muito grandes, multinacionais, com mais de 40 países, cada uma com ferramental diferente, com alguma coisa de ferramenta feito dentro de casa, integrado com várias coisas, em ambientes complexos. Mas o processo que era o mais importante do que a ferramenta. E a maneira como as pessoas eram inseridas no processo. Essa forma que eu expliquei aí do time que faz a avaliação foi lá onde eu aprendi com eles, que era a parte mais legal. Era, por mais que tivesse como se fosse um harvest para coletar todo o resultado e todo o desempenho e levar para a alta gestão, o processo era responsabilidade lá da área, lá da linha, lá do chão. Então, a linha de produção, com as suas sub-áreas ali divididas, eram responsáveis pelo seu desenvolvimento. E cabia, curiosamente, para a engenharia de valor. Acho que porque eles tinham Lean, cabia para a engenharia de valor a responsabilidade de desenvolver as pessoas.